Olá, eu sou a doutora Cíntia Salgado Lazzoni, fonoaudióloga e coordenadora do laboratório do grupo de pesquisa Leia. Você está no canal do YouTube Leia Consciência e hoje a gente vai falar sobre consciência fonológica. Roda a vinheta! Semana passada eu comentei com vocês a respeito das questões que eu vou trazer aqui de conteúdo, porque eu estou dando aula para os meus alunos da graduação da UFRN. Então, o tema consciência fonológica veio em função do momento que a gente está nas nossas discussões e eu achei muito pertinente trazer, e também porque na semana passada eu participei de uma live super deliciosa com o pessoal da Booktoy. Inclusive, eu vou colocar o link deles aqui do canal do YouTube da Booktoy. E a gente falou de uma maneira muito natural e muito gostosa sobre as habilidades fonológicas. E de lá para cá eu tenho recebido inúmeras perguntas e que a gente vai tentar responder hoje aqui, algumas delas, porque são muitas, daria vários vídeos para a gente comentar aqui. Mas eu acho que vai casar esse momento de trazer a ciência para esse tema, completando o que eu tinha falado naquela live. Então, se vocês quiserem assistir também o que eu falei lá para complementar, vai ser muito bacana. Lembram que eu também comentei que a gente teria vários quadros no nosso canal? A semana passada a gente lançou o quadro Cientizando com, que foi a professora Ana Luísa Navas que abriu a nossa atividade. E hoje a gente vai ter um quadro que chama PF do Leia. Gente, não é prato feito, mas é como se fosse, porque será uma montanha de perguntas que eu vou receber e aí eu vou responder para vocês aqui a partir do que a ciência tem trazido de evidências em relação ao tema. Então, roda aí a vinheta do PF do Leia, que são perguntas frequentes. Sempre que vocês tiverem dúvidas a respeito de um tema, vocês podem jogar no nosso Instagram do Leia e a gente vai trazer o tema, tudo que vocês tiverem, né, de questionamento, que é como se funcionasse como as FAQs, que são as perguntas mais frequentes, mas aqui a gente deu o nosso nome, né, original do nosso canal, que é o PF do Leia. Então roda lá a vinheta do PF do Leia. Para a gente começar, então, a falar sobre consciência fonológica, é muito importante que a gente compreenda quais são as habilidades que estão inseridas na consciência fonológica em si. A consciência fonológica, ela pode ser dividida em consciência fonêmica e consciência silábica. Se vocês olharem nesse quadro que vai mostrar aí para vocês, vocês vão observar que a consciência silábica, ela é uma habilidade que ela já vem anterior ao processo de alfabetização. Na criança, quando ela já tem a linguagem oral consolidada e ela passa a analisar a sua própria linguagem oral. No caso da consciência fonológica, a gente está falando que ela faz uma análise dos sons da sua língua. E aqui a gente vai falar do português como a nossa língua, que para que a gente entenda o português brasileiro é como uma habilidade que a gente tem que trabalhar nas escolas, no consultório, então isso é bastante importante. Alguns artigos, eu encontrei um artigo de 2018, muito interessante, que vai falar dessa consciência fonológica e a sua relação com o processo de alfabetização. Esse artigo é da Rita Leite, da UFMG, ele foi publicado na revista de Psicopedagogia e ele traz muitas contribuições a respeito tanto do entendimento da terminologia consciência fonológica, como na relação que ela tem com a alfabetização. Então eu vou deixar depois o link para vocês terem acesso também na descrição a esse material que eu estou comentando. Pensando também na questão da consciência fonêmica, a consciência fonêmica ela já não é tão natural quanto a consciência fonológica. Então ela é aprendida durante o processo de alfabetização e nos anos posteriores escolares da criança. Para que a criança adquira a leitura, ambas, consciência silábica e consciência fonêmica, dentro da consciência fonológica, devem ser estimuladas
para que a leitura seja aprimorada. No entanto, há uma retroalimentação de quanto mais eu desenvolvo a minha leitura, mais capacidades de analisar a própria língua eu também adquiro. Então, esse fluxograma que eu mostro para vocês, ele é como se fosse uma retroalimentação, eu sempre falo disso, porque desde a educação infantil até os anos escolares posteriores, a gente desenvolve a consciência fonológica. A partir disso, eu tenho algumas perguntas que eu vou trazer aqui, que o pessoal trouxe e que eu acho interessante responder aqui. São muitas, gente, eu tive que selecionar, tá? Como se desenvolve a consciência fonológica e o que contribui para o seu bom desenvolvimento? A consciência fonológica, ela se desenvolve a partir da capacidade que a criança já tem da sua linguagem oral de analisar os sons da própria língua, como eu comentei anteriormente. Então, ela depende também da linguagem oral, tanto dos aspectos do vocabulário, porque a criança vai ser capaz de manipular, de reconhecer que uma palavra é diferente da outra, de identificar a rima, que são as palavras que terminam, né, com o mesmo som, a literação, que são aquelas palavras que começam com o mesmo som, com a mesma sílaba. Então, isso faz com que a criança tenha essa capacidade de, além de identificar, ela conseguir refletir e manipular. Essas são palavras primordiais para a gente entender o que é a consciência fonológica. E o que contribui? Aqui a pergunta, o que contribui para o seu desenvolvimento? Contribui o estímulo da família no ambiente, vamos dizer, na cultura que a criança está envolvida, ela ser estimulada em relação ao seu vocabulário, aprender novas palavras, na construção de frases. Então, a gente está falando aqui no início, o que contribui para o desenvolvimento é a própria linguagem oral em todos os seus níveis. E também o estímulo que essa criança tem na escola. Porque se a escola também, apesar dessa habilidade ser inerente ao seu desenvolvimento, a escola também tem um papel fundamental de contribuir para que essas habilidades sejam emergidas mesmo já existindo. Então, a gente tem aí uma questão falando da própria linguagem, mas também a gente não pode esquecer que a linguagem, ela tem uma relação direta com a audição. Se os meus colegas audiologistas ouvirem que eu não estou comentando a audição, eles vão me matar aqui, vou receber mensagem aqui a noite inteira. Então, a audição, ela tem uma relação totalmente estreita com a linguagem. Não dá para falar de audição sem linguagem e vice-versa. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, inicialmente, a criança é capaz de discriminar o som. Pá e bá, vamos supor, bá e dá. Ela discrimina o som. Então, isso é uma habilidade auditiva de se discriminar. Porém, quando eu estou falando em consciência fonológica, não é simplesmente a criança discriminar. Ela tem que discriminar e fazer uma análise. Então, por exemplo, se ela discrimina bola, dola, ela vai já reconhecer que bola é uma palavra e dola não é uma palavra, por exemplo, certo? Outra questão que a gente tem que pensar, que está numa das perguntas aqui, é em relação a outros aspectos da cognição. A atenção, a memória, as funções executivas, que a gente vai falar também aqui em alguns outros momentos com especialistas na área, que envolvem um mecanismo extremamente refinado e importante para a criança conseguir fazer essa análise. Então, por exemplo, se o professor pergunta para a criança, né, o que termina igual João, mamão e bola? A criança vai ter que prestar atenção a essas palavras antes dela manipular e memorizar numa memória bem rápida, bem curtinha, quais são as duas palavras que rimam, por exemplo. Então, eu estou falando de uma forma bem simples aqui, mas que fique claro que a consciência fonológica, ela é permeada por tantas outras habilidades cognitivas, emocionais, por que não, né? Porque a criança, se ela não estiver num estado emocional também, ela não vai prestar atenção às coisas para ela conseguir manipular. A audição,
que é extremamente importante, e depois a gente também vai ter um momento para falar aqui sobre as questões do processamento auditivo. Tudo isso faz com que a criança tenha um bom desenvolvimento. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Qual que é a diferença entre consciência fonológica e fonêmica? Aquele quadrinho ali que vocês viram na imagem inicial, eu acho que ele vai ficar bem claro que a consciência fonológica, ela é o todo, e a consciência fonêmica, ela é um item da consciência fonológica, né? Então, é como se fosse uma subdivisão da consciência fonológica entre fonêmica e silábica. Mais uma pergunta. Um bebê de poucos meses que ainda não fala, já está desenvolvendo a consciência fonológica? Essa é uma pergunta também bastante interessante. Vejam, se a gente pensar na consciência fonológica como um contínuo do desenvolvimento, a gente pode pensar que ele está adquirindo habilidades que serão futuramente importantes para a consciência fonológica em si. Por quê? O bebê, ele ainda não tem essa capacidade de analisar, nem de refletir sobre a sua linguagem. Então, o bebê, sim, ele vai se atentar a um som, né? Então, ele começa a identificar um barulho grave, um barulho agudo, ele consegue prestar atenção, então a atenção visual, auditiva, mas não diretamente a consciência fonológica, ok? Essa habilidade só se desenvolve com a linguagem oral? E é uma pergunta aqui bem importante. Pessoas surdas ou deficientes auditivas não desenvolvem a consciência fonológica? Nós temos muitas abordagens a respeito desse tema. Eu não vou dar o spoiler para vocês, mas esse é um tema que a gente vai abordar numa entrevista muito bacana que a gente ainda vai fazer. Eu não vou me meter a falar da deficiência auditiva e surdez, porque tem especialistas melhores do que eu para falar disso, que pesquisam isso aqui no Brasil e que são referências na área. Então, eu já anotei aqui para trazer no nosso quadro do Cientizando, ok? Vou pular, eu só coloquei aqui porque eu acho que é importante a gente se alertar a isso. Enquanto a gente não tem esse quadro, se vocês quiserem procurar artigos científicos sobre o tema, procurem no local certo, hein, gente? Vai no PubMed, vai no Cielo, que são referências, né, de busca de dados, busca de artigos científicos. Não vão em qualquer blog, em qualquer site, no Google simplesmente, porque vocês podem ter informações erradas. Então, busquem aí. Depois eu coloco para vocês na descrição também os links importantes de busca para evidências científicas. Só abre esse parênteses. Vamos lá. Olha que pergunta bacana. Se a consciência fonológica fosse uma pessoa, que recado ela daria? Nossa, eu acho que aqui já daria pra gente fazer um outro vídeo, né? Mas eu acho que talvez ela dizer, principalmente para os profissionais que trabalham no ambiente escolar, que ela já é evidenciada por estudos científicos minimamente desde a década de 80, que ela é um preditor extremamente importante para o desenvolvimento da leitura e que respeitem, né, a consciência fonológica como algo que não veio assim de repente. Os estudos científicos já trazem a sua contribuição e por que não a área de educação fazer um olhar, trazer um diferencial do seu olhar para implementar estratégias de habilidades da consciência fonológica no ambiente educacional. Então, eu estou fazendo o papel da consciência fonológica aqui, mas eu acho que é bem isso aí que eu gostaria que acontecesse aqui no Brasil, especialmente. Vamos ver aqui. Qual idade surge a consciência fonológica? Aí tem bem relação com a questão do bebê, né, que foi perguntado anteriormente. Quando a criança já tem se apropriado da sua linguagem oral. Então, com 3, 4 anos, algumas habilidades de consciência fonológica já começam a emergir de uma forma natural. Porque, lembrem, aquilo que eu mostrei naquele quadro, a consciência
silábica, especialmente, né, os aspectos suprassegmentais como a rima e a literação, eles emergem de uma forma muito natural. Então, nos pré-escolares, isso acontece já com 3, 4 anos, quando a criança já tem o seu desenvolvimento em ebulição, aí, principalmente do sistema fonológico. O sistema fonológico é toda aquela possibilidade da criança, né, já utilizar todos os sons da língua corretamente. Então, com 5 anos, a gente tem aí o quadro da criança estabelecido, o quadro, né, fonético estabelecido. A criança já consegue produzir todos os sons. Se a criança já tem dificuldade em adquirir esses fonemas na linguagem oral, ela é também um marcador importante para dizer que ela é de risco para ter algum problema na consciência fonológica. Tem alguns estudos muito interessantes na área. Professora Aide Wetzner, da USP, faz pesquisas nessa área. A professora Márcia Kesk também já tem estudos. Vocês conseguem encontrar, especialmente na revista Codas e na revista Cefac, algumas publicações, inclusive bem atuais delas, que vai responder muito essa relação de crianças com transtornos fonológicos com a consciência fonológica. Então, tem uma relação muito direta. Então, se a criança já tem dificuldade na produção, né, nos seus processos fonológicos, ela fatalmente é um risco maior para ter dificuldade na consciência fonológica e, posteriormente, na aquisição da leitura. O que vem primeiro, a aquisição do sistema alfabético ou a consciência fonológica? Também bem interessante essa pergunta. Por quê? Voltamos no quadro. Põe o quadro aí de novo. Vejam, a consciência fonológica, como ela se desenvolve em diferentes etapas, a gente pode dizer que ela vem primeiro e ela vem depois. Por quê? Ela vem primeiro nos pré-escolares, especialmente com as habilidades de consciência silábica, mas ela se aprimora quando eu tenho um ensino explícito na alfabetização. Então, quando a criança começa a aprender o alfabeto, falando aqui do português, então, quando ela começa a aprender as letras do alfabeto, ela também começa a trazer a sua relação com o som. Mas isso tem que ser ensinado, porque não é natural da nossa língua a gente aprender por sons. Então, por isso que eu falei lá, brincando, né, que se eu fosse a consciência fonológica eu daria esse recado, porque as evidências científicas, inclusive em termos de neurociência, em como se processa a informação da leitura, ela é todinha voltada para todas essas questões do desenvolvimento neurológico em relação a áreas predominantes em que essa relação grafema-fonema, né, letra-som, ou fonema-grafema, som-letra, então se a criança vai já precisar escrever uma palavra que ela ouviu, né, ela tem que transformar o som em letra, ou se ela precisa ler, ela vai ver a letra e ela vai fazer essa relação com que som que é que ela tem que dizer. Então, isso é extremamente importante de ser ensinado para a criança. Ai, gente, vamos ver outra aqui. E também tem uma pergunta, já na sequência disso que a gente está falando. Que tipo de implicações podem ocorrer se essa habilidade não for adequadamente desenvolvida? Olha, as implicações no ambiente educacional, elas são graves. Porque se a gente pensar que a consciência fonológica é um importante preditor de leitura e que também com a leitura ela se aprimora, então se a criança não tiver isso nos anos iniciais, o primeiro risco que ela tem é dela não desenvolver adequadamente a leitura. Alguns estudos já vão mostrar um pouquinho essa questão dessa relação, né, dos fatores que estão associados a isso. E também, se a gente pensar nas crianças com transtornos específicos de aprendizagem, como no caso da dislexia, já é um sinal de risco extremamente importante identificado
já no final da pré-escola, início da alfabetização. O que nos leva a pensar que essa criança, não que ela tenha o diagnóstico de dislexia com 4 ou 5 anos, porque isso não é o correto, mas eu já posso fazer uma intervenção precoce para desenvolver essas habilidades nas crianças de risco para a dislexia, para que quando ela chegar na alfabetização, ela não tenha tantos problemas quanto como se ela não tivesse feito a intervenção. Ou seja, a criança com dislexia vai ter dificuldade de leitura? Vai. Mas se ela já tiver tido uma intervenção anterior, ela não vai ter tantas repercussões na sala de aula negativas quanto hoje a gente tem, né? Então, a dislexia também vai caber um outro dia aqui pra gente falar, que é uma área da minha paixão de estudo, né? Vamos ver aqui. Que atividades usualmente feitas na escola estão desenvolvendo a consciência fonológica? Então, às vezes, a escola se dá conta, né? São 2 perguntas em uma aqui. Ótima pergunta, por quê? Só tem pergunta boa. A questão das atividades, e também eu abro um parênteses aqui, porque hoje em dia todo mundo tem atividade para tudo, virou, né, tutorial para tudo. Tenham muito cuidado. Eu brinquei na live da Book Toy, vocês vão ver lá, inclusive, o pessoal colocando o hashtag Palmeirinha, porque eu coloquei que atividades que a gente vai fazer não são receitas de bolo. A gente tem que ter um raciocínio clínico. Para a gente ter um raciocínio clínico, a gente tem que estudar. E estudar o quê? As evidências científicas. Depois eu vou falar disso com vocês também. Mas, voltando para a questão da prática, já tem muitos estudos e trabalhos, inclusive, indicando atividades para que a escola possa trabalhar. Então, não vou dizer aqui quais são especificamente, eu posso mandar na descrição para vocês, mas é muito importante que o professor saiba que quais são as habilidades. Então, por exemplo, rima, aliteração, segmentação silábica são importantes nos anos pré-escolares e início da alfabetização. O professor já trabalha isso? Trabalha, mas nem sempre ele tem ideia da importância disso. Então, primeiro, os professores precisam muito ter o conhecimento dessa área para que eles possam ver a sua prática baseada em evidências. Então, isso é extremamente importante. Às vezes ele trabalha mesmo, e na maioria das vezes ele trabalha, mas às vezes ele não dá um suporte, vamos dizer, de uma sistemática que seja efetiva a ponto de aprimorar essa habilidade. Então, esse que é um ponto importante da gente falar aqui também, certo? Esse certo eu aprendi aqui em Natal, gente. A gente usa muito, né? Quando vai perguntar tudo bem, a gente usa esse termo aqui. Tem uma pergunta aqui muito interessante que me fez refletir muito sobre os meus estudos. Muitas vezes, para a gente que faz pesquisa, já está muito óbvio tudo, né? E a gente já está tão imbuído naquele tema que a gente não para pensar. E aí eu recebi uma pergunta super instigante que me fez pesquisar também. Em que momento da história da ciência se percebeu que havia essa habilidade? Então, quem seriam os pais da consciência fonológica? Como se organizou essa ideia de que havia essa habilidade? Bem, eu fui lá no PubMed, que eu falei para vocês que é um banco de dados, vamos dizer assim, de artigos científicos, que é na área da saúde, e fui no ERIC, que também é um banco de dados na área da educação, para tentar identificar ali quais eram, né, os primórdios desses estudos. Eu achei um artigo, devem ter muito antes disso, mas como a gente na época não tinha nada digital, era impresso, então alguns devem ter perdido no tempo, mas eu posso tentar resgatar depois. Mas eu achei um de 1981, do Eric Brown, que fala sobre a teoria da leitura. Nesse artigo, ele publicou no Communication Disorders. Eu coloco o link para vocês também, porque ele está de livre acesso em inglês, para quem gostar de ler inglês. E ele vai falar um pouquinho da teoria de como se processa a leitura
E no processamento da leitura, ele vai falar dessas habilidades que são inerentes à leitura, que é uma delas a consciência fonológica. Ele é da Universidade de New York, é bastante interessante esse texto. Depois disso, lá em 1986, os estudos já começam a falar realmente da terminologia consciência fonológica. E de lá para cá, gente, se vocês fizerem uma busca somente com o termo, né, Phonological Awareness, que é em inglês de consciência fonológica, vai ser uma loucura o que vocês vão encontrar sobre essa terminologia e sobre os estudos, tanto no desenvolvimento típico quanto no desenvolvimento atípico. Então vale a pena, quem quiser aprofundar um pouco mais, fazer essa busca sobre tudo isso, porque é extremamente importante que vocês se baseiem nessas evidências. Acho que nós terminamos. Tinham outras aqui, mas eu acho que o nosso tempo já deu. Obrigada quem encaminhou as perguntas para a gente responder aqui no canal. Gente, eu falo a gente responder, tô parecendo jogador de futebol, né? Parece que sou eu e uma entidade que está comigo. Mas por trás do canal, eu estou aqui representando o grupo de pesquisa, mas eu tenho muitos alunos, pesquisadores que estão, né, em todo esse movimento comigo. Então, quando eu falo nós, é uma construção coletiva. Então, não entendam que eu estou falando de mim e de uma entidade. Eu estou falando realmente desse grupo que trabalha junto comigo, a quem eu agradeço muito na construção dos materiais, das ideias e para que tudo isso aconteça. Eu gostaria então de encerrar o dia de hoje, o nosso vídeo, fazendo uma pequena reflexão. Vocês devem ter observado que eu falei bastante sobre evidências científicas, usei muito esse termo, porque eu acho especialmente nesse momento muito importante pontuar sobre, a gente vai poder falar um dia só sobre isso, né? Evidências práticas baseadas em evidências científicas, porque já há um fenômeno há algum tempo e isso de uma maneira muito abrupta eclodiu com essa pandemia, de que o acesso a qualquer tipo de informação, ele viralizou. Então as pessoas, os conteúdos, a ciência, ela foi muito banalizada. Eu não estou fazendo crítica aqui a nada nem a ninguém, mas eu acho que é muito importante, enquanto um canal que aborda a ciência, a gente também fazer essa reflexão. Hoje em dia, as pessoas querem conteúdos e informações que sejam muito rápidas, mas o acesso a informações corretas, verídicas, especialmente no campo da ciência, é essencial para que a prática, quem está aí atuando na prática, saiba que as evidências elas vêm justamente para trazer essa contribuição para que essa prática seja mais efetiva. Então eu me sinto muito na obrigação de falar sobre isso hoje, porque a gente tem vivido momentos de desvalorização aos doutores, aos pesquisadores, aos cientistas, em que as pessoas julgam muito que a princípio parece muito fácil ter um título de doutor ou não, mas são muitos anos de estudo, e não estudo somente na questão da leitura, que também é um outro mito que as pessoas têm em relação à ciência. Acham que o pesquisador ele só fica atrás de uma mesa de escritório fazendo leituras. E ao contrário, para a gente fazer pesquisa, a gente precisa estar em campo, a gente precisa entender da realidade. Então não banalizem, não pensem que para que um doutor ou um pesquisador chegue aonde ele chegou, que foi fácil. Então são 15, 20 anos estudando, no mínimo, para que as pessoas possam trazer para a sua prática um material, uma mudança na sua avaliação, para que o seu paciente, o seu aluno, enfim, né, quem é o produto final do benefício daqueles estudos, eles tenham sucesso. Então, eu queria só um alerta, eu acho que a gente precisa discutir muito sobre ciência, discutir muito sobre as inúmeras informações que têm sido hoje ofertadas que não vêm no campo da ciência.
que são supérfluas, que são muito banais em relação aos estudos que são feitos. Então, falo isso especialmente por causa da consciência fonológica hoje, que inclusive o nome do nosso canal vem muito em função dessa habilidade, que a gente trabalha muito essa habilidade nas nossas pesquisas aqui no Leia, dizendo para vocês que tenham consciência de que todo o material que vocês adquirem, ele deve ser explorado de uma maneira crítica, com uma busca científica, para que vocês tenham efetividade e, principalmente, que vocês tenham certeza naquilo que vocês vão fazer para benefício de alguém. Por hoje é só. Agradeço a vocês por estarem aqui com a gente no nosso canal. E semana que vem tem muitas novidades por aí. A gente vai falar sobre nomeação automática rápida, uma super convidada. Então, inscrevam-se no canal, deem um joinha, um like, compartilhem e sigam a gente também nas redes sociais, no Instagram, no LabLeia e no Facebook também. Um beijo!